how much. Qual que é a diferença de how many e how much? Então, nós vemos que as estruturas são iguais. How many, aí vai vir alguma coisa, do ou does, dependendo de qual é a pessoa. Lembrando que se for does, se for, só vamos usar o does se for o quê? Quais são as pessoas, os pronomes que nós usamos o does? He, she, it, certo? Então, se fôssemos falar, por exemplo, how many alguma coisa do you have? Outra palavra que nós podemos usar com essa estrutura é do you need? Ok? Então, precisaríamos da pessoa, ou does she need, que fosse, né? Poderia ser does, se fosse does, he, she, it, have ou need, ou do you, they, have, need. Ok? Tudo bem até aqui? Mesma coisa serve para o how much. How much, alguma coisa, do ou does, mesma coisa, does para he, she, it. Então, se fosse does she ou he need, want, have, tá? Vamos colocar isso numa frase mesmo? Antes de colocarmos isso numa frase, nós precisamos determinar qual que é a diferença entre how many e how much, certo? A diferença dos dois é a seguinte: how many nós usamos para coisas que nós conseguimos contar. Então, fala 1, 2, 3 de alguma coisa. Então, eles são countable. Lembra disso? E o how much nós usamos para as coisas que são uncountable. O que são uncountable? Coisas que não são possíveis contar, tá? Então, por exemplo, vamos lá, eu vou dar uma, tá bom? Que acho que é a mais fácil. Aliás, a mais difícil. How much music do you vou colocar aqui embaixo. How much music do you listen to every day? Então, o que eu quero saber? Quanto de música que você ouve, no geral, todos os dias, ok? Então, music, por exemplo, nós vamos usar com how much. Por quê? Porque não dá para contar música no sentido de quantas músicas você ouve todo dia. Você não vai contar, é o quanto de música que eu quero saber. Não quantas, mas o quanto de música que você ouve todo dia. Tudo bem? Então, quando a gente usa music, nós estamos pensando o quanto de, não quantas, mas o quanto de música a pessoa ouve, ok? Então, não quantas. Agora, se quisermos saber quantas músicas a pessoa ouve por dia, aí nós vamos usar a palavra song, ok? E aí nós vamos falar de many, vamos usar o many, por quê? Porque dá para contar a quantidade de songs. O song pode ser usado no plural, music não pode ser usado no plural. Essa que é a diferença. Se dá para usar no plural, a gente usa many. Se não dá para usar no plural, a gente usa much. Ok? Então, posso falar musics? Não. Mas eu posso falar songs. Tudo bem? Se dá para colocar no plural, é
How many? Então vamos lá. Como que ficaria essa pergunta aqui? How many songs do you listen to every day? Então, nesse aqui eu quero saber quantas músicas, não o quanto de música que você ouve todo dia. Então, vai ser bastante, vai ser pouca, 2 horas. Agora, how many songs, eu vou querer saber exatamente quantas músicas, 30, 40, duas, ok? Questions? Então, vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês colocarem para mim as palavras que vocês acham que a gente usa com many e quais as palavras que vocês acham que nós usamos com much, ok? Então aqui nós temos sand. O que é sand? Areia. Chairs, cadeiras. Milk. O que é milk? Leite. Books. Esse vocês sabem. Livros. Love. People. Music a gente falou. Money. Dinheiro. Bread. Cookies. E dependendo como for, pode ser cookies ou biscoito. Ou bolacha. E aí? Biscoito ou bolacha? Friends. Hate. E chocolate, que escreve igualzinho, só fala chocolate. Como se tivesse um acento aqui. Chocolate. Então, vocês sabem o significado das palavras. A pergunta é: com quais delas nós vamos usar how many e com quais delas nós usaremos how much? Preparada? Vou apagar os significados. Pausa aí. Pensa onde que vai cada um e depois dá play para a gente ver junto. E aí, voltou? Já sabe onde vai cada um? Mentira. É sério? É sério mesmo? Olha lá, hein? Então vamos ver. Send. How many ou how much? E aí, dá para contar send? Então, Deus prometeu para Abraão que ele teria uma descendência que seria tão numerosa quanto as areias do mar ou quanto a areia do mar? Quanto a areia. Não tem plural. Esse, por acaso, dá certo em português e inglês. Então, send é how... O quê? How much. Por que é how much? Porque não dá para contar. A gente não fala areias, a gente não usa no plural. Chairs. Chairs já está no plural, né? Então, se dá para usar no plural, é how many. Então, eita, aqui juntou tudo. How many they need to listen to. Aqui. Então, chairs vai para how many. Milk. Dá para contar leite? A gente fala leite ou leites? Quantos leites tem? Não, a gente vai falar quantas caixas de leite, quantas garrafas de leite. Mas o leite, a gente não fala leites desse jeito, certo? Então, leite é sempre milk, é sempre milk. Então, o milk a gente não conta, a gente conta a caixa de milk, a gente conta a garrafa de milk, mas a gente não conta o milk, não dá para contar porque ele é líquido, certo? Então, milk é com how much. Books, vamos para books. Books. How many or how much?
Tá no plural. Então, how many? How many books do they need? How many books do you have? Friends. How many? E eu usava exatamente essa palavra para saber quando era how much e quando era how many. Às vezes eu me confundia, ai, qual que era que precisava de plural e qual que não era com plural. Então eu memorizei que era how many friends. E aí eu lembrava, falava, tá bom, se o friends está no plural, é porque o how many eu uso com palavras que podem ir no plural, palavras que são countable. Então, tem uma palavrinha que você sabe a frase e vai te ajudar a lembrar a how many é countable, é que dá para contar, how much não dá, tá? Se você tiver só para uma delas, já funciona. Então, friends já tá lá, how many. E aí? Love. Dá para contar amor? Quanto amor você tem? Ou quantos amores? Difícil, que daí amores, você já tá falando de pessoas que você tem relacionamento? Difícil. Quanto amor, né? Quanto de amor você tem? How much love? Money. How much money? Você fala quanto dinheiros? Não, quanto dinheiro. People. Tá no plural também já. Então, people, many. Hate. Mesma ideia do love. Tudo que é sentimento, quanto de algum sentimento que você tem, é how much. How much hate do you have? Bread. Essa aqui é complicada, porque bread em português a gente conta, certo? Você conta, né? Você vai lá até na padaria e fala, me dá 10 pãezinhos. Mas em inglês, o bread, ele não é countable. Porque eles imaginam que o bread é uma massa. Uma massa, assim como o leite, ela é uma coisa só, né? O líquido você separa em xícaras. Então a massa você separa em fatias. Então você pode contar as fatias do pão, mas o pão, tanto que o nosso pãozinho que a gente pede 6 pãezinhos, a gente está pedindo loaves of bread, que são o quê? É, são formatinhos de pão, são bolinhas de pão quase. Loaves of bread são uma quantidade daquela massa inteira, como se fosse isso. Slice é fatia, então você consegue contar as fatias. Da mesma forma, consegue contar os loaves. Então seria how many loaves of bread, how many slices of bread. Mas o bread em si, o pão, ele não tem plural. Então ele é no how much. How much, how much bread do you need? How much bread do you want? Então, quanto de pão que você quer? Um pouco, muito? Tudo bem? Cookies já está no plural. How many? E chocolate? Esse é outro. A gente conta as barras de chocolate, mas não o chocolate em si, porque o chocolate em si é também um líquido ou uma massinha. Então, tudo que for um líquido ou massinha, a gente não conta. Igual a palavra juice, por exemplo. For example. Então, juice é suco, é líquido. Então, vai para how much? Que mais? Water. Dá para contar water? Não, do mesmo jeito que o leite, dá para contar as garrafinhas, os copos de water, mas não dá para contar a água em si, certo? Ai, que bom, passou do tamanho aqui. Aí, stars. Dá para contar stars? Vamos voltar para Abraão. Uma descendência tão numerosa quanto as estrelas. Estrelas a gente conta. São várias, não dá para contar todas de uma vez assim, mas
A ideia é essa. Ok, até aqui tudo bem. Perguntas. Aproveita para perguntar, hein? Tá bom. Aí, você reparou que nós temos aqui. Cadê minha setinha? Ah, tô no lugar errado. Você reparou que temos esse amiguinho aqui, ó. A gente não quer tudo, a gente só quer esse amiguinho. Ai, você fica. Fica. Vou tirar, não. Ok, então eu coloquei aqui is there or are there? Por quê? A gente tem essa opção também de, em vez de falar, não é que é em vez de falar, é que às vezes a gente não quer saber quantos que você tem, ou quantos você quer, ou quantos você precisa. Às vezes nós só queremos saber se tem, se há, se existe. Então, is there é para saber quantos tem, ou quantos há, ou se há algum. Então, aqui seria how many people are there? Então, imagina, a gente está trabalhando na cantina da igreja. Aí a gente vai estar preparando os lanches. E a gente pergunta para o pessoal que está lá na introdução, e aí, quantas pessoas tem? Quantas pessoas tem aí, né? Então é essa a pergunta, how many people are there? Ou ainda a gente vai, mesma coisa, pode ser a cantina, vai antes de chegar, tem alguém lá na cozinha e você não chegou ainda e lembrou de uma coisa, você fala, is there any, o que que a gente pode falar? Is there any salt? Você viu que eu já fui direto nem pro how many. Eu perguntei se tem. Is there any salt? Até porque o salt seria no how much. Porque salt também não conta que nem a areia. Então, is there any salt? Ou ainda, how much salt is there? Então, aqui eu estou perguntando se tem. Is there any salt? E aqui no outro eu estou perguntando o quanto de sal que tem. How much salt is there? Tudo bem até aqui? Perguntas. E como é que a gente responde isso? Já parou para pensar? Como a gente responde a isso? Então, se eu perguntar, primeira coisa, com chairs, eu vou perguntar how many ou how much? How many? How many chairs are there? Aí a gente vai responder com esse finalzinho aqui. There are, que é o nosso a, existem. There are 80 chairs. Ok? Com how much? How much milk do you need? Aí a gente vai numerar. I need 3 cartons, que são aquelas caixas de leite específico. I need 3 cartons of milk. Se eu quiser saber, então, se eu quiser saber o quanto que você precisa de algo. Então, a primeira coisa que eu tenho que me perguntar é: essa coisa é contável? Se dá para contar essa coisa, eu vou para o how many. Então, how many chairs
do you need? Isso aqui para saber quanto que precisa. I need 20 chairs. Aí eu quero saber o quanto de leite que tem. How much milk? Que antes eu tinha perguntado quanto de leite que ele precisava. Mas agora eu quero saber quanto que tem lá. How much milk is there? Aí eu posso falar not much. Eu posso falar a little. Eu posso falar a lot. Eu posso ser mais específica e falar 3 cups, que são 3 xícaras. Eu posso falar 3 glasses or 1 glass. 1 glass of milk. Aí o glass sim é copo. E eu posso falar só isso mesmo, ou eu posso falar a frase toda. There is just a little. Tem só um pouco. Se eu for falar a frase toda. There is a lot of milk. 3 cups. Como é que eu vou falar? There are. Por quê? Cups é plural. Então eu vou colocar there are. Quando não dá para contar, que nem falando só do milk, vai ser sempre no singular, vai ser sempre is. Mas, quando eu estiver falando de coisas que se contam, aí você tem que ver se é singular ou plural. São xícaras, são cups, então there are. Se é um só, there is. Então, there is 1 glass of milk. Tomem nota e se preparem para a lição.